Elias era apenas portador da mensagem de Deus. Muitas pessoas confundem o portador da mensagem e esquecem-se de quem é o emissor da mensagem. Nesse caso era Deus. Ainda depois de toda aquela seca, o apóstata Israel recusou humilhar o coração perante Deus e continuou a murmurar contra quem? Contra Elias. Pareciam incapazes de discernir em seus sofrimentos e angústias um chamado ao arrependimento. Era ali uma interposição divina para salvá-los de dar o passo fatal para além dos limites do perdão do céu. A apostasia de Israel era um mal mais tremendo que todos os horrores multiplicados da fome. A apostasia é pior do que a fome. Deus estava procurando libertar o povo de seu engano e levá-los a compreender sua responsabilidade para com aquele a quem deviam a vida e todas as coisas. Estava procurando ajudá-los a recobrar sua fé perdida e era necessário trazer sobre eles grande aflição. O que estava acontecendo ali era a necessidade para o povo de Israel. Ezequiel 18:23 diz: Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Deus, ele não quer de maneira alguma a morte do ímpio. Muitas vezes o ser humano afastado de Deus é que tem esse desejo. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Deus havia enviado mensageiros a Israel com apelos para que retornasse à sua fidelidade. Tivessem eles aceito esses apelos, houvessem retornado de Baal para o Deus vivo, e a mensagem de juízo de Elias jamais teria sido dada. Não haveria necessidade do juízo, se eles houvessem abandonado Baal e retornado para o Deus vivo. Mas as advertências que deviam ter sido um cheiro de vida para a vida, provou-se-lhes um cheiro de morte para a morte. Por quê? Porque fora ferido o orgulho do povo. A ira suscitada contra os mensageiros. Eles não entendiam que os mensageiros eram apenas portadores da mensagem. E agora devotavam intenso ódio ao profeta Elias. Não havia sido Elias que havia mandado a seca. Era uma mensagem de Deus, um chamado ao arrependimento. Muitas vezes os pregadores recebem uma hostilidade que não tem cabimento algum. Se Elias tivesse caído nas suas mãos, alegremente tê-lo-iam entregue a Jezabel, como se fazendo calar sua voz pudesse impedir o cumprimento de suas palavras. Continuaram firmes na idolatria. Estavam assim aumentando a culpa. Só havia um remédio. Eles deviam afastar-se dos seus pecados. A eles fora dada a certeza: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esta passagem ela foi mais bem aplicada em todos os tempos na história do povo de Israel, na época de Elias. Esse texto se inicia com: se eu cerrar os céus e não houver chuva. Foi exatamente o que Deus fez. Deus fechou os céus e não houve chuva. Mas o que Deus queria era que eles se convertessem, humilhassem e orassem.
Deus imediatamente mandaria chuva sobre a terra. Foi para fazer que chegasse a esse bendito resultado que Deus continuou a reter deles o orvalho e a chuva, até que tivesse lugar uma decidida reforma. E é isso que Deus quer também de nós. Deus quer uma decidida reforma em nossa vida.